queridos irmãos, nós estamos reunidos em mais uma noite para adorarmos o Senhor nosso Deus, em mais um domingo, dia em que nós nos reunimos para cultuar o seu santo nome. E o Salmo 105, a partir dos versos 1 a 5, uma parte aqui também do versículo 7, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Agora o versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Então, nessa noite eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero começar louvando o Senhor. E eu quero convidar os irmãos que trarão as músicas para adorarmos o santo nome do Senhor nosso Deus. E depois nós iremos fazer uma oração e prosseguiremos com a nossa direção. Então vamos cantar ao Senhor. Convidamos os irmãos para cantarmos então, louvarmos o nosso Deus nesse momento. Nós vamos iniciar o período de louvor com o hino número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas.
lei do Senhor. Muito bem, irmãos, então cantamos ao Senhor. Agora nós iremos fazer uma oração pedindo que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos alegres porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e a tua santidade, ó Deus, tem nos ensinado o modo correto como nós devemos viver e adorar o teu santo nome. Nós queremos agradecer porque por meio da tua graça, ainda que estejamos privados da reunião solene presencial, nós estamos aqui, ó Deus, por meio dessa tecnologia, para juntos adorarmos o Senhor, cada irmão na sua casa, acompanhando por meio do celular, da TV, do seu notebook. E nós queremos agradecer porque ainda assim nós percebemos e vemos, ó Deus, muito claramente a tua graça e o teu favor para conosco. Apesar de tudo, recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor, ó Deus, sonde os nossos corações, corrija, ó Deus, as motivações erradas que existem em cada um deles e nos ajude, ó Deus, a fazermos a coisa de um modo que o Senhor se agrade.
nós queremos louvar o Teu santo nome, queremos agradecer por tudo isso e pedir as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 6. Essa é a nossa leitura que corresponde também com a mensagem que nós ouviremos em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. É uma passagem que acredito eu que todos os irmãos conhecem. O texto que fala da armadura de Deus contra os dardos, do inimigo. Fala de como nós podemos viver a nossa vida cristã. Nós podemos observar na leitura que nós iremos fazer aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina o modo como podemos lutar através da nossa fé, através do Evangelho, da mensagem que nos foi passada. E tudo isso será explicado pelo pastor Fernando na mensagem de hoje. Então leia comigo versículos 10 a 20 de Efésios capítulo 6. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como sempre me cumpre fazer. Então, que Deus nos ajude a tomar essa passagem, esse texto, e aplicar em nossas vidas, sempre orando para que o Espírito nos ajude nessa jornada tão difícil, mas ainda assim maravilhosa que é viver o Evangelho. Então, nesse momento, eu peço que você atente para os avisos da semana.
irmãos? Então, nós já vimos os avisos da semana, agora nós daremos continuidade cantando louvores ao nosso Deus. Então, eu convido os irmãos que estarão nos auxiliando nesse momento. Ok, irmãos? Nós vamos novamente ter mais um momento de louvor. Mais uma vez vamos cantar dois hinos. Primeiro, nós vamos cantar Quem nos separará? Glória a
Então, nesse momento, nós iremos ouvir a explicação da sua santa palavra, da palavra do nosso Deus. E nessa feita eu quero convidar o pastor Fernando, que tem nos abençoado com mensagens, tem nos abençoado com a sua presença aqui em nosso meio, apesar de não termos contato físico com ele tem nos ajudado e tem nos abençoado com mensagens, com exposições da Escritura. Então eu quero convidá-lo para trazer a mensagem mais essa vez e peço que nós atentemos para o que será dito, para melhor trabalharmos e servirmos ao nosso Deus, glorificando o seu santo nome. Então que Deus abençoe a vida do pastor Fernando. Boa noite, irmãos da Igreja Batista Regular da Fé. É bom poder lhes acompanhar num culto mais de adoração ao Senhor, onde tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor através da mensagem cantada, da mensagem lida, e agora a nossa oportunidade será escutar a palavra ensinada. Desde já, agradecemos as vossas orações para com a nossa família. Durante esse tempo de pandemia, temos falado que estamos no nosso país, aqui mesmo no Brasil, e certamente louvamos a Deus e agradecemos pelo apoio e as orações de cada um dos irmãos. Irmãos, é bem verdade que estamos vivendo em um mundo que constantemente está apresentando o seu poder bélico. Essa situação ha gerado, inclusive, incômodos entre as nações e hoje em dia nós temos até mesmo armamentos capazes e suficientes de acabar com este mundo. É nesse contexto que eu quero lhe perguntar nessa noite e trabalhar a seguinte pergunta com você: se você está preparado para uma guerra. Talvez você esteja preocupado e pensando, pastor, mas o nosso país, pela graça e misericórdia de Deus, nunca tem experimentado um cenário de guerra ou uma situação de guerra, e talvez tivemos apenas pequenos eventos com outras nações, mas nada comparado e equiparado a uma guerra. Eu acredito que essa temática de guerra e conflito entre nações é um tema muito em vigência em nossos dias atuais, e inclusive muitos têm afirmado nesses últimos dias que estamos vivendo e experimentando sim um clima de guerra. Até mesmo escutamos muitas vezes nas redes sociais e na mídia que temos declarado guerra em contra de um inimigo em comum que se chama o coronavírus ou a Covid-19. E se essa pergunta que eu lhe fiz anteriormente, se você está preparado para a guerra, tivesse relacionada a uma guerra espiritual? Uma guerra na qual talvez você nem se ha dado conta, mas que diariamente enfrentamos e travamos contra dos nossos adversários. Certamente, em uma guerra, há dois exércitos que estão lutando e buscando, então, tirar o melhor proveito ou vencer a batalha. A pergunta seria, então, você está preparado? É sobre isso que vamos falar nessa noite, que como cristãos estamos enfrentando uma guerra espiritual e só poderemos vencer essa guerra espiritual se utilizarmos ferramentas espirituais. Eu não vou lhe ensinar que tipo de armamento você tem que comprar, que preparação você tem que fazer em relação às guerras desse mundo, senão que sim, eu vou lhe instruir e orientar relacionado a como vencer e qual armamento utilizar para essa guerra espiritual. Eu quero lhe convidar para que possamos ler na Palavra de Deus a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 6, vamos ler do versículo 10 ao versículo número 13. Então, se você tem a sua Bíblia próximo, você pode abrir e buscar essa passagem da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13, e diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar e assim buscar orientação e instrução na palavra de Deus. Santo e eterno Deus, desejamos agradecer ao Senhor pela graça, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de poder estudar e pensar na Tua palavra nessa noite. Que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar e que essa mesma palavra venha ao encontro das nossas necessidades, da nossa vida e que possamos produzir mudanças espirituais para a honra e glória do Senhor. Te louvamos e agradecemos no nome e amor do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Talvez você já tenha se deparado com essa passagem e é muito comum escutar pregações relacionadas aos versículos posteriores desse texto que acabamos de ler, porque os versículos posteriores nos ensinam como se preparar para essa guerra espiritual, ou seja, qual tipo de armamento temos que usar para vencer essa guerra. Se voltarmos um pouco para entender o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios, precisamos analisar que a cidade de Éfeso era a capital costeira da Ásia e foi um dos principais centros políticos, religiosos e comerciais da Ásia. É interessante observar que Éfeso era a segunda cidade mais importante daquela época e então nela estava o famoso templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo daquela época. Esse templo levou mais de 200 anos para ser construído. Era o centro de adoração à deusa Diana. Essa informação nós podemos conseguir na carta de Atos, no livro de Atos, o livro histórico de Atos, capítulo 19, versículo 23 ao 41. Os adoradores de Diana acreditavam até mesmo que a imagem dela havia caído dos céus. Na cidade de Éfeso, era comum encontrar imagens de prata e vários tipos, então, eram fabricadas e vendidas como negócio. Artes mágicas também eram praticadas nessa cidade e assim os judeus conseguiram estabelecer uma sinagoga nesse lugar, mesmo em meio a essas dificuldades. Através dessa carta, podemos observar que algo sobrenatural chegou na cidade de Éfeso e que mudou toda a estrutura desse país e, certamente, começou a causar transformação. E estamos falando da chegada do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios é uma carta composta por 6 capítulos. É interessante observar que os 3 primeiros capítulos nós observamos o chamado celestial da igreja. Essa é a sua parte doutrinária. Nos próximos 3 capítulos, nós observamos a conduta terrenal da igreja e é mais a parte prática da carta. No primeiro capítulo, nós observamos a igreja como sendo um corpo. Esse corpo que foi formado por Deus, comprado pelo Filho e selado pelo Espírito Santo. Já no capítulo 2, nós vemos que a igreja é um templo muito mais grande e notável que o da deusa Diana, porque não está somente em Éfeso, senão que esse templo está em todo o mundo. Nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, nos reunimos em um templo de adoração e esse templo sai em diversos templos espalhados nos bairros, cidades, estados e por todo o mundo. Por isso, esse templo de Deus é muito maior que o templo da deusa Diana. É interessante também observar que no capítulo 3 nós vemos a igreja agora como um mistério. E assim termina esse capítulo falando sobre os capítulos doutrinais da carta. A igreja é um mistério de Deus que ainda não é conhecido, vai ser revelado. No capítulo 4, e é a segunda parte da carta, nós encontramos então a sua parte prática. O capítulo 4 mostra a igreja como um homem novo, um homem transformado que está no mundo para transformar o mundo, para transformar a sua sociedade. No capítulo 5 da carta, vemos a igreja de Cristo agora como uma esposa. Ela está sendo preparada a um compromisso matrimonial entre Cristo e a sua igreja e vai chegar o dia em que ela chegará a ser sua esposa.
o último capítulo, que é o que mais nos interessa nessa noite, que é o capítulo número 6, nós vemos agora a figura prática e ilustrativa da igreja como um soldado de Cristo. Vemos que há um inimigo com o qual devemos lutar nesse presente. Temos que estar preparados para essa guerra com as armas adequadas. Essa luta, que é espiritual, exige armamentos espirituais. O texto que estamos analisando inicia com uma expressão no versículo 10, se você observou, que diz assim: quanto ao mais. Essa expressão pode ser também entendida como finalmente, dando a entender que agora o apóstolo Paulo vai apresentar a sua principal seu principal ensino na carta, e certamente é um ensino de muita importância a ser considerado pela igreja e pelos seus ouvintes e leitores. Ele vai nos apresentar que nós estamos sim vivendo em uma guerra, o contexto exige prudência e boas decisões, e certamente essa expressão também traz a ideia de que vamos a permanecer nisso que ele vai mostrar até que essa guerra termine. Então o apóstolo faz um início de um cenário de guerra no capítulo 6 e agora ele está dando as instruções finais, como se fosse ali aquele último encontro, aquela última reunião, onde todos agora iriam ser lançados no campo de batalha, e o apóstolo diz, até que a guerra termine, estejam preparados. Então essa expressão, quanto ao mais, ela traz esse peso de ensinamentos dado pelo apóstolo Paulo. No texto em si, nessa noite, nós vamos observar 3 imperativos, ou seja, 3 verbos na sua forma imperativa, que são usados como ferramentas e instruções do apóstolo Paulo para que possamos estar preparados para vencer essa guerra espiritual. O primeiro imperativo e essa primeira ferramenta que devemos utilizar para que possamos vencer essa guerra espiritual se encontra ainda no versículo 10. Depois da expressão, quanto ao mais, Paulo segue dizendo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui nós podemos analisar e observar a primeira estratégia adotada pelo apóstolo Paulo para que possamos vencer essa guerra espiritual. A tradução desse mesmo versículo em espanhol, na versão Reina Valera de 1960, nos traz uma tradução desse versículo da seguinte maneira: fortaleçam-se no Senhor e no poder da sua força, ou seja, busquem forças no Senhor, porque Ele tem a força que você precisa para o seu dia a dia, e certamente o contexto que estamos falando é de guerra espiritual. O verbo que queremos então observar é fortalecer. Nessa passagem, fortalecer tem uma ideia, fortalecer-se, na verdade, ela tem uma ideia de uma ação contínua e diária. Ou seja, talvez hoje você estará fraco e amanhã você estará forte, mas isso não garante que no dia posterior você seguirá forte. Você tem que buscar essa força diária e constantemente no Senhor para estar preparado para essa guerra espiritual. É a busca por forças espirituais em meio a provas, problemas e dificuldades na vida. Interessante observar que essa passagem, ou essa palavra também, está relacionada com o que o apóstolo Paulo havia dado como instrução no capítulo 1, versículo 19, como Paulo estava prevendo o que viria pela frente. Essa expressão, fortaleça-se, traz a ideia de estar preparado para algo que vai chegar mais adiante na sua vida, em dia, em hora que você não espera, certamente, vem a tentação, vem os problemas e vem a dificuldade. O apóstolo Paulo já havia advertido aos irmãos de Filipos, onde no capítulo 1, versículo 19, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo já havia dito onde está essa força que é o Senhor, e agora era a hora, por isso que ele está terminando a sua ideia, dizendo quanto ao mais, porque ele diz, olha, eu já lhes adverti que no Senhor está a força, e agora chegou a hora de fazer uso da mesma. No capítulo 3, versículo 16,
O apóstolo expressa essa mesma verdade através de uma oração. Paulo agora ora para que os irmãos da igreja de Éfeso recebam essa força do Senhor. A oração é a seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito do homem interior. O que podemos aprender desse texto é que somos fortes na medida em que nos aproximamos mais de Deus, pois a nossa força está nele. Nós não podemos declarar guerra em contra do inimigo, senão que devemos buscar dia em dia a força e o poder que está no Senhor. Por isso é fundamental e indispensável que aprendamos a buscar essa força que está no Senhor e que diariamente possamos confiar e depender dele. O que Paulo nos está ensinando é que no Senhor está a nossa força e quanto mais próximos estejamos do Senhor, certamente mais fortes seremos para vencer as dificuldades. Essa expressão ainda, buscar forças no Senhor, fortalecer-se no Senhor, ela pode ser bem explicada e ensinada e ilustrada através de uma fonte de poder. Geralmente, eu creio que você deve ter um aparelho de telefone celular. Quando sua bateria já está chegando ali nos 10%, alguns arriscam chegar até mesmo nos 5% da bateria, logo você conecta essa bateria numa fonte de poder ou de força, como também podemos chamar, e certamente ali você tem as baterias recarregadas. A ideia dessa expressão, fortaleçam-se no Senhor, traz a ideia também de quando você já não estiver mais aguentando, quando as forças da adversidade, da guerra, dos desafios que como cristãos vamos enfrentar aqui nesse mundo, você possa parar, respirar, pensar em Deus e recarregar as suas forças no Senhor. Se apresentam vezes nas nossas vidas em que temos que parar, pegar a fonte da bateria ou o pino do carregador e colocar então onde pode carregar. E certamente o apóstolo Paulo está nos ensinando que essa fonte é o Senhor. No Senhor é onde podemos carregar a nossa bateria. Quando lhe faltar forças, quando você achar que já não consegue mais, por algum momento que você entenda que está difícil, carregue as suas baterias no Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai lhe dar força para seguir adiante, porque essa força vem dEle e deve ser buscada, uma vez mais, diariamente. Hoje forte, amanhã você não sabe, por isso, diariamente, fortaleça-se no Senhor. Necessitamos buscar essa fonte de poder todos os dias. A presença do Senhor nas nossas vidas nos leva a fazer a sua vontade. Essa presença do Senhor também nos alienta diante das circunstâncias difíceis e dos problemas. Ele mesmo nos ensinou no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, onde o autor de Hebreus relembra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No versículo seguinte desse mesmo capítulo, que é o versículo número 6, lemos o seguinte: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Carregue as suas forças e a sua bateria no Senhor. Assim podemos então estar alegres com o que temos no nosso presente, porque é presente de Deus e vem do Senhor. Se você está tendo dificuldades econômicas, familiares, aprenda então a buscar forças no Senhor. O Senhor nos ensina que o contentamento é fundamental para a vida cristã. No capítulo 6, versículo 25 ao 34, já no Sermão do Monte, o Senhor nos ensina a viver contente com o que temos, porque Deus tem cuidado de nós. O contentamento com o que temos hoje está na segurança da provisão para o que necessitamos no amanhã.
Deus tem cuidado de você hoje. E esse cuidado de hoje, Ele tem te prometido que seguirá cuidando de você à medida que você confie e dependa dele. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo, também falando sobre essa proteção que Deus nos dá, ele pergunta, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda podemos também aprender sobre o cuidado soberano de Deus para com seus filhos através do Salmo 23, um salmo muito conhecido do Davi, onde Davi exalta o cuidado protetor e paterno de Deus como sendo o nosso pastor. Logo, irmãos, podemos concluir que, assim como discípulos do Senhor que somos, passaremos por dificuldades nesse mundo. É verdade, vamos passar por tentações, provações, mesmo sendo cristãos. Porém, há uma verdade que não podemos esquecer, que o Senhor sempre estará conosco, dando-nos a força que necessitamos para vencer, dia em dia, cada guerra, cada luta que se apresente em nossa vida. Podemos experimentar fome, necessidade financeira, é verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo experimentou, o apóstolo Paulo também experimentou, e nem por isso perderam a fé. E de igual maneira, tampouco devemos perder a fé. Podemos experimentar o mesmo. É importante saber que, mesmo diante desses momentos difíceis, o Senhor nos acompanha, dando o ânimo necessário e as forças para que possamos vencer as provas dessa vida. O mesmo apóstolo Paulo, também nos ensinando sobre essa presença do Senhor, ele afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 13, sobre a sua experiência de dependência de Deus, e ele diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Paulo sabia que a fonte da sua força era o Senhor. Paulo diz: olha, eu por mim mesmo não tenho forças, senão que a minha força vem do Senhor. Podemos então observar e aprender que para estar preparados para essa guerra, para a luta, para tentações e tribulações que enfrentamos diariamente, a primeira coisa que temos que fazer é carregar nossas forças no Senhor. Se você está desanimado, se você está preocupado com essa situação do coronavírus, sem saber, está no mundo de incerteza, e se suas baterias já estão no limite, aproveite a oportunidade. Entregue-se ao Senhor e aprenda a descansar nele. Em segundo lugar, é importante também destacar nesse texto, no versículo número 11, o apóstolo Paulo utiliza então um outro imperativo que está logo no início do versículo 11, onde ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E certamente aqui, o verbo que eu quero destacar e de fundamental importância para vencer essa guerra é revestir-vos. A ideia é vestir-se com a armadura de Deus. Deus concede uma armadura para que possamos vencer as batalhas quando buscamos forças nele. A ideia também desse versículo é que essa armadura está à disposição do cristão diariamente. O apóstolo Paulo, ele estava em Roma, e quando ele escreveu essa carta, é bem provável que ele estivesse próximo aos soldados romanos que tinham uma vestimenta especial para a batalha. O apóstolo Paulo, então, enfatiza a importância de vestir-se com todos os elementos dessa armadura para poder estar preparado para a batalha. Cada um dos elementos tem um propósito específico. É uma armadura, também podemos aprender, de defesa e não de ataque para com o inimigo. Paulo ainda apresenta a razão pela qual devemos utilizar essa armadura. Ele segue o versículo dizendo que é para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. A expressão ciladas carrega a ideia de artimanha, astúcia, poder diabólico em contra do cristão. Por isso, antes de irmos à batalha, é necessário que entendamos quem é o nosso adversário, pois às vezes estamos lutando entre nós mesmos, enquanto o nosso adversário está fora de nós. É bem verdade que temos três fontes da tentação. Em primeiro lugar, temos a carne, o mundo e o diabo.
A palavra diabo significa inimigo, caluniador. A Bíblia nos ensina sobre ele e sobre as suas ciladas, e por isso devemos estar alerta. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, podemos aprender que ele foi um anjo criado por Deus. Também podemos aprender na Bíblia sobre ele que ele era um querubim, sendo o mais perfeito, pois ele foi constituído da própria mão de Deus. Podemos também observar sobre o nosso adversário é que ele foi criado em santidade. A Bíblia diz que ele era o mais formoso entre os anjos. Ele foi criado nesse estado de santidade e por isso tinha um acesso direto ao trono de Deus devido ao seu ofício, porém o pecado entrou em seu coração, o pecado do orgulho pessoal, e por isso o pecado passou a fazer parte da sua natureza. Ele é considerado homicida. Em João capítulo 8, versículo 44, podemos aprender. Ele deseja a morte dos pecadores. Ele é mentiroso. Ele busca a quem devorar todos os dias como um leão e se opõe a Deus, perseguindo aos santos. E para que possamos estar protegidos dele, temos então que vestir-nos da armadura de Deus para que possamos vencer essa batalha. Só por nossas próprias forças não poderemos vencer a esse adversário. Cuidado com igrejas e com ensinos de que você tem que ir em frente em contra do inimigo. Cuidado com ensinos sobre a autoridade do cristão para com o nosso adversário. É importante conhecê-lo e é importante não subestimá-lo, pois a instrução da palavra de Deus não é ataque, senão defesa. É interessante também destacar que a partir do versículo 12, nós aprendemos algumas informações mais sobre o nosso adversário. Pelo menos podemos observar que ele tem um exército. Ele preparou um exército para nos destruir. Ele juntou a terceira parte dos anjos do céu e governa esse mundo e o seu governo. O mundo jaz no maligno. A lei deste mundo é criada por ele e é contrária às leis estabelecidas por Deus. Esses demônios são anjos caídos diante do céu. O versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A apostasia, que é característica dos últimos tempos, é associada à obediência a espíritos enganadores. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que devemos ter cuidado. Devemos vestir da armadura de Deus e não estar dando ouvido às coisas diabólicas e até mesmo que parecem ser verdadeiras. Muito cuidado. Tem que estar atento ao que estão lhe ensinando por aí. O apóstolo disse o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, o seguinte: em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, podemos observar: ora, o Espírito afirma expressadamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Esses espíritos ainda afligem os homens, difundem falsas doutrinas e buscam a queda dos cristãos a diário. Eles são superiores aos homens em poder e inteligência. Eles têm um plano, eles são astutos, por isso tem que ter cuidado. Por isso, aí tem que depender de Deus se você quer vencer a guerra em contra do inimigo. Essa é a razão pela qual devemos tomar o poder de Deus e vestir essa armadura de Deus providenciada para que possamos vencer essa guerra. Já observamos duas ferramentas fundamentais para que possamos vencer essa guerra espiritual. A primeira, buscar força em onde há força, em Deus. Carregar as baterias é a melhor expressão. Fortaleça-se no Senhor. Segundo, vista-se com a armadura de Deus para que você possa alcançar a vitória nessa batalha. Prepare-se. Conheça o seu adversário. Não deixe de fora esses elementos da ferramenta, que é a palavra, que é também o capacete da salvação, e mais adiante você vai poder observar
esses elementos espirituais, esse cuidado da nossa vida espiritual como cristãos que devemos ter. A terceira e última verdade está no versículo número 13, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A terceira verdade é demonstrada também com o verbo tomar. O verbo tomar, e parece uma ideia repetitiva do apóstolo Paulo, mas ele não disse vista-se com a armadura de Deus, e agora está dizendo tomem a armadura de Deus, parecem ideias contraditórias do apóstolo Paulo. Parece então que estamos observando ideias contraditórias ou idênticas do apóstolo Paulo. Como é isso? Vestir e tomar. Por que Paulo está então fazendo ênfase entre esses dois verbos distintos? E qual o sentido aqui nessa passagem? Interessante observar que a ideia aqui é usar a armadura. Ele disse no versículo anterior, vista-se com a armadura, e aqui a expressão tomar está associada a usar. Seria dizer, uma vez que você coloque a armadura de Deus, não tire. Você vai ser tentado a tirar. Você vai ser tentado naqueles momentos onde todas as coisas estão bem, estão dando certos na sua vida, a esquecer de Deus e das ferramentas espirituais que Ele deixou. A sua palavra, a oração, a igreja, a adoração, são ferramentas de Deus para que possamos crescer espiritualmente e certamente estarmos preparados espiritualmente para a batalha. Por isso, a importância da ideia de tomar significa não deixar de usar. Essa ideia também pode ser fazer uso durante todo o tempo. É interessante destacar que essa armadura, como eu já lhe falei, é um instrumento de defesa e não de ataque. Paulo advertiu no versículo 13 para que possais resistir, não atacar o inimigo. A Bíblia sempre nos instrui a resistir ao diabo e ele vai fugir, não atacá-lo, como muitos ensinam e pregam por aí. É interessante também destacar que o apóstolo Paulo, então, nos ensina que devemos resistir para que possamos suportar. Como soldados, não podemos baixar a guarda, dar-nos o luxo de pensar qual o armamento é válido ou não, ou mais eficaz. Esse eu não gosto, esse outro sim. Não, tem que usar todo o armamento, embora o momento esteja favorável para tirar algum deles. Por 3 vezes é interessante nessa passagem que o apóstolo Paulo se utiliza de um termo militar sobre o propósito de carregar essas ferramentas para a batalha. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, utiliza a expressão ou a ideia estar firme. Estar firme é uma expressão militar que significa preparação e posição. É interessante, se você observa no versículo 11, Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. No versículo também, número 13, o apóstolo Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui a mesma ideia da palavra está firme. Alguém que não sofreu impacto, desafios ou dificuldade não mudou de ideia. Versículo 14, o apóstolo também diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, nesse instrumento de batalha e de guerra, é importante que o soldado esteja com os seus armamentos. É interessante nos quartéis, onde os soldados eles carregam seus fuzis por muito tempo, embora seja um instrumento pesado de se ter e carregar. Embora muitos pensam, mas aqui não temos inimigo ao redor, quem vai atacar o quartel? Mas é necessário que o soldado esteja firme, preparado para essa batalha, e principalmente nós que enfrentamos essa batalha espiritual. Não devemos sair lutando contra o inimigo, nem tampouco estar insultando os mesmos, porque eles já foram derrotados por Cristo na cruz do Calvário. O que temos então que fazer é resistir, suportar, aguentar. Eles são os que buscam a luta contra
nós os cristãos. O nosso dever é somente se defender, porque essa luta não é uma luta de ataque, senão é uma luta de resistência. Por isso, não podemos tirar essa armadura em nenhum momento. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Nem pensar que algum dos elementos é dispensável em algum momento. A referência, seguindo o versículo, sobre que a vinda do Senhor está próximo, é a referência usada pelo apóstolo Paulo sobre o dia mau. Essa referência ao dia mau é associada à vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão é utilizada para entendermos que o fim está próximo. O apóstolo Paulo falou sobre isso no capítulo 5, versículo 16, sobre a importância de cuidar do tempo. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, esse dia mau é fazendo referência à vinda do Senhor. Paulo diz, olha, está difícil, tem tentação, tem dificuldade, mas não se preocupe não. Tudo isso vai acabar porque o Senhor vai vir para buscar o seu povo e a sua igreja. Qualquer problema, qualquer dificuldade é fichinha aqui nesse mundo diante da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai tratar com toda a maldade que estamos enfrentando aqui nesse mundo. A expressão, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável ou firme, é a ideia. Essa expressão é utilizada para o vencedor da batalha. Depois que ele ganhou tudo, ele permaneceu inabalável, ele aguentou firme a guerra. O texto, então, dá a ideia de alguém que suportou. Então, esse permanecer firme quando tudo acabar é uma expressão utilizada para aqueles soldados que venciam a guerra e a batalha. Agora é hora de reconhecer aqueles que não desistiram, que venceram e que permaneceram até o final da luta. Irmãos, eu não sei qual o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, mas eu posso ter a certeza que ela vai acabar. Pode até se referir também quanto ao restante do combate. Talvez é importante destacar que durante o combate você pode até ter se ferido, perdido um dedo, se arranhado, tem uma consequência em cima, mas não se preocupe. O importante é que você vai ser galardoado e compensado pelo seu Senhor. Esse gozo pós-batalha é muito bom, onde vamos escutar do nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Podemos então aprender e crer que há galardões e recompensas esperando todo aquele que vencer essa guerra. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo então está usando nesse último versículo. Podemos também entender que todas as dificuldades e problemas um dia servirão para nosso próprio benefício. Então, a instrução da palavra de Deus é: não tire a sua armadura em nenhum momento, embora o momento possa lhe parecer favorável. Mantenha-se firme, não desanime, lute até o fim, pois o nosso Senhor virá para nos buscar. Então você pode avaliar a sua situação e o seu problema e ter a certeza que o Senhor virá para lhe buscar. Nessa noite, então, irmãos, aprendemos que para estar preparados para a guerra espiritual que estamos enfrentando, é necessário buscar forças no Senhor, vestir-nos da armadura que Deus tem provisto para nós e, em terceiro lugar, tomar toda a armadura e não deixar de usar, para que possamos permanecer firmes, manter-nos firmes e podermos, então, vencer essa guerra espiritual. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força para passar por toda essa guerra, tentações, tribulações e adversidades, e que Ele possa nos achar firmes, inabaláveis no final de tudo isso. Meu desejo e a minha oração é que Deus os abençoe. Então queremos agradecer ao pastor Fernando por mais uma vez nos abençoar com a mensagem da palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Fernando. Espero que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e espero também em Deus que essa mensagem tenha edificado a sua vida, a vida da sua família. Nesse momento eu quero fazer uma oração pedindo que Deus abençoe a vida de cada irmão durante toda essa semana, durante todo esse tempo, e ao final da oração nós estaremos encerrados mais um pouco. Então vamos fazer uma oração. Pai amado,
Nós queremos agradecer pela mensagem que nós ouvimos, queremos agradecer a Deus pelas leituras feitas, pelos louvores que foram cantados e que serviram de instrução para as nossas vidas. Muito obrigado. Que o Senhor nos ajude pelo Teu Santo Espírito a colocarmos em prática aquilo que temos aprendido e que os nossos corações queimem ainda mais de amor pelo Senhor cada vez que nós ouvimos a Tua Santa Palavra. Nós queremos suplicar aqui por cada irmão que tem passado privações, sejam privações espirituais, financeiras, questões de saúde, que o Senhor Deus ajude cada um deles para superarem essas dificuldades, essas adversidades, e pedimos a Deus que o Senhor seja com cada um deles. Obrigado por estar suprindo as necessidades da maioria dos irmãos. Nós somos gratos ao Senhor, mas suplicamos, ó Deus, todos reunidos, para que o Senhor nos ajude como igreja, como sociedade, para termos logo a solução desse problema. Se não totalmente, mas pelo menos parcialmente, de um modo que as coisas voltem ao normal, nós possamos nos reunir pouco a pouco, os irmãos e os demais familiares deles possam voltar aos seus trabalhos, e assim, ó Deus, a vida volte ao normal. Pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua intervenção. Nós Te louvamos por esse culto, nós pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite e boa semana para todos os irmãos e amigos.